Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia na presença do Senhor. Não sei se vocês estão escutando, tem uma musiquinha aqui que só de ouvir essa canção dá vontade de orar e adorar e me prostrar, que é uma música do Alessandro Vilas Boas, que fala pela manhã, né? Pela manhã é o nosso momento com o Senhor. Bom dia, Rosângela. Pela manhã é o momento em que a gente deve dar o primeiro bom dia, deve ser para o Senhor, né? Ao abrir os nossos olhos, ao acordar, ao sair da cama, a nossa gratidão deve ser ao Senhor em todo tempo. Ele tem que ser a primeira pessoa com quem a gente fala. E todas as vezes que eu escuto essa música, eu me sinto completamente motivada. Pois é, com o Senhor tem que ser cheio de alegria, né? Motivada a dar a Ele o meu melhor, a fazer com que todo o meu dia seja guiado, né? Pela direção dEle. E é diferente quando a gente acorda com o Senhor, né? Do que quando a gente mantém outros hábitos, né? Então que nessa manhã abençoada, né? De terça-feira, o Senhor possa encher o seu coração e te surpreender em todos os momentos do seu dia. Bom dia, Rafa! Que saudade de você! Como que você tá? E hoje a gente vai estudar o livro de Salmos, né? Como a gente tem feito, capítulo 50. E eu tenho certeza que tem ensinamentos aqui importantes pra gente. E eu já separei aqui, acordei um pouquinho antes para fazer alguns estudos, né? Para trazer algo mais mastigado, né? Porque às vezes não dá muito tempo. E a gente vai aprender muito essa manhã. Tenho certeza que nós vamos. Mas vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por esse tempo que Ele reservou para nós. E clamar mesmo para que a mão dele possa nos conduzir e falar conosco, né, nessa manhã. Pai, obrigada por essa manhã, obrigada por mais esse dia que o Senhor preparou para nós, obrigada pelo nosso despertar, obrigada pelo fôlego que corre, Senhor, sobre o nosso corpo, obrigada, Senhor, pelo ar que nós respiramos, obrigada, Senhor, por todas as coisas, pela cama que nós dormimos, muito obrigada, nós somos gratos ao Senhor. Nós queremos entregar o nosso dia nas Tuas mãos, colocar cada minuto que vamos ter nas Tuas mãos, que sejamos mesmo conduzidos pelos Teus passos, cada um nas suas atividades diárias, sejam atividades no lar, sejam atividades no trabalho. Papai, que em tudo sejamos guiados pela Tua voz, pela Tua doce voz. Guie os nossos passos, não nos permita te excluir do nosso dia. Não nos permita, papai, te excluir da nossa vida, mas que em todos os instantes a Tua voz poderosa fale conosco. No nome de Jesus, nós clamamos para que haja uma revelação da Tua palavra. Existe algo específico para nós hoje e nós queremos pegar isso. Nós queremos nos apropriar disso, papai, e aprender mais contigo. Nos ensine, Pai, nos ensine, porque o nosso coração está preparado como terra fértil para ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, amém, amém. Então vamos aprender, né? Eu vou ler hoje com vocês a mensagem, tá? Que é uma versão que eu gosto muito, dependendo do assunto eu vou para ela. Mas eu tenho a outra aqui do lado também, a gente vai usar as duas Bíblias, né? Eu vou, em alguns momentos, pegar alguns versículos aqui da outra Bíblia, tá? Esse capítulo, ele fala sobre o estilo de adoração. Deus está nos dando algumas orientações para quando a gente for adorar e entrar na presença dele. E ele dá uma corrigida na gente. Aí você vai falar, isso não é para mim. Mas receba no seu coração, porque pode ser que às vezes a gente não se veja dessa maneira, mas a gente precisa ouvir a palavra, né? E o Senhor vai nos ensinando, nos mostrando todo o tempo. Então a primeira parte do capítulo, ele começa falando sobre o poder e a grandeza de Deus e como nosso Deus é maravilhoso. Ele vai dizer assim: o Deus dos deuses, o Eterno, grita, terra. Ele dá as boas-vindas ao sol no leste e despede-se dele quando o astro vai desaparecendo no oeste. Bom dia, Érica, que saudade de você. Deus abençoe, seja bem-vinda. A gente está estudando Salmo 50. Então, esse capítulo começa falando sobre como Deus é poderoso. Ele é tão poderoso que é Ele que dá as boas-vindas para o sol. O sol é simplesmente o astro que rege a Terra, né? Sem o sol, nós estaríamos perdidos, né? Alguns planetas não conseguem ter vida porque exatamente não tem a presença do sol. Aqui a gente vê que o sol que dá o crescimento e tantas outras coisas. O sol traz alegria para as pessoas, né? E Deus está querendo mostrar todo o seu poderio, dizendo que é Ele que dá
dar boas-vindas para esse grande astro. Então ele vê o sol chegando e ele vê o sol indo embora. Então esse Deus, ou seja, gente, vamos pensar, se tem algum anfitrião, né? Se a gente é anfitrião de alguma festa, para você poder ter aquela liberdade para receber as pessoas, dizer, seja bem-vindo, vai embora. Ou seja, tudo ali é do anfitrião. Então, para Deus ter esse poder de falar, seja bem-vindo, sol, vai embora, sol, tá na sua hora, é tudo dele, a festa é dele. Ele é o grande organizador dessa festa. Então esse salmo começa já ressaltando esse poderio e essa grandeza de Deus. É ele o organizador dessa festa que nós vivemos, né? Ele é o organizador desse encontro. E aí no versículo seguinte vai dizer assim: a deslumbrante beleza de Deus resplandece em Sião. Ou seja, por onde eles usam Sião, porque Sião era o local onde os santos se reuniam, né? Então era a cidade santa. Mas hoje a gente pode colocar qualquer outro lugar. A deslumbrante beleza de Deus resplandece em todos os cantos da terra. Só não vê quem não quer. Porque quando a gente abre os nossos olhos, mesmo que não esteja um dia de sol, você vai ver a presença do sol, porque está claro. E se está claro, é porque ele está entre as nuvens. Ou seja, toda a natureza, tudo ao nosso redor está fazendo Deus ser glorificado, porque ele é glorificado em todo tempo e de muitas maneiras. Nosso Deus, continuando, aparecerá à entrada. Ele não tem medo de se mostrar. Então ele se mostra, não se exibindo, mas tudo ao nosso redor resplandece a glória do Senhor, né? Isso quando a gente olha para a natureza, isso quando a gente olha para o nosso corpo também. Eu já falei isso aqui em algum outro momento, que eu gosto muito de ir para a praia e olhar. Bom dia, Marlene! Deus abençoe! Seja bem-vinda! A gente está estudando Salmo 50 hoje, tá? Deus abençoe a sua vida. Então eu gosto de ir para a praia, olhar a natureza, olhar as coisas, e eu fico assim muito feliz e assustada com a grandeza de Deus. Porém, o Espírito Santo sempre fala comigo quando eu tô nesses lugares, né, de muita beleza. Ele sempre fala, olhe para você, porque mais bonito do que tudo isso é você, Érica, é você, Marlene, é você, Rafa, é o ser humano. E aí eu começo a olhar para minha mão assim, com tanta riqueza de detalhes, com as minhas digitais, com os meus dedos que se movem. Quando eu falo, né, com um balançar da minha cabeça, eu penso para a direita e eu vou para a direita, para a esquerda eu vou para a esquerda. Um corpo completamente harmônico, tudo pensado e estruturado. E aí eu vejo tudo isso, eu falo, meu Deus, de uma maneira assombrosa nós fomos criadas. Então, até o nosso corpo, até o ser humano, né, que é cheio de mazelas, cheio de pecado, nós também engrandecemos ao Senhor e mostramos o poderio dele para todo mundo, quando a gente olha para como a gente foi formado e criado. Aí continua assim no versículo seguinte: ele intima o céu e a terra como jurados, ao levar seu povo ao tribunal, e diz, reúnam-se os que são fiéis a mim, os que juraram, fizeram uma aliança sobre o meu livro. Então, quando diz intimar, não é uma opção, né? Todos são obrigados, intimados a estarem ali como jurados de que Deus é juiz. Então todos verão, o Senhor é um justo juiz. O Senhor cumpre a sua justiça. Ele vem, ele faz e acontece. E todos são intimados, todos verão a forma como Deus se posiciona, a forma como Deus vem com a sua justiça. Então eu sei que aqui nessa terra, muitos de nós somos vítimas de injustiças por muitas vezes, mas Deus intima céus e terra, Deus intima os homens para que eles vejam ele julgando a terra de fato com justiça. E aí aqui tem um convite para nós, filhos de Deus. O convite é, reúnam-se os que são fiéis a mim, os que fizeram uma aliança. Então Deus está fazendo um convite para a gente nessa manhã. Nós que estamos aqui, estamos reunidos porque fizemos uma aliança. E que aliança foi essa? Uma aliança de um compromisso, uma aliança de entregar o meu coração. Deus trabalha muito com aliança, né? E a primeira aliança que ele fez, e a gente vê até hoje essa aliança se cumprindo, é o arco-íris, né? Esses dias teve um arco-íris aqui, eu até tirei uma foto, postei no Instagram da escola, eu tava falando com meu marido e conversando com ele como que Deus fez essa aliança com Noé, né? Então todas as vezes que a gente olha pro arco-íris, é o símbolo ali de que Deus nunca mais voltará na terra com um dilúvio, assim como aconteceu com Noé. Ou seja, Deus é um homem que
um homem, Deus é um ser sobrenatural que cumpre as alianças que faz, né? E ele mostra, eu sou uma pessoa que cumpre as alianças, eu cumpro as alianças que eu faço. Então o nosso Deus é um Deus de aliança. E ele faz um convite nesse salmo para que todos aqueles que são fiéis e que fizeram uma aliança comigo, e eu tenho certeza que eu estou falando aqui com homens e mulheres que fizeram aliança com o Senhor. Então ele chama essas pessoas porque ele quer dar recado, ele quer falar com essas pessoas que fizeram aliança. E aí ele continua a conversa. Todo o universo atesta a imparcialidade desse tribunal, porque aqui Deus é o juiz, que é o que eu falei, né? O Senhor, ele é o juiz sobre a terra. E aí ele falou, o povo está reunido? Então agora escute, meu povo querido, porque eu estou pronto para falar. Israel, eu estou quase pronto para levá-lo a julgamento. Então Deus, ele é um justo juiz, mas tão piedoso, tão misericordioso, que ele dá a dica. Ele fala, olha, vocês estão quase indo para um julgamento, para que a gente não seja pego de surpresa. Por quê? Porque quando a gente está desapercebido, a gente pode ser pego ali no ladrão, fazendo algo que não podia ser feito, né? Pensando algo que não deveria estar pensando. Então esse justo juiz, misericórdia e piedoso, está reunindo o povo e dizendo, eu estou prestes a fazer o julgamento. Fiquem atentos, olha o que eu vou falar para vocês. Talvez vocês achem, isso aqui não é para mim, não se enquadra. Mas escute o justo juiz, porque ele está dando a dica que o julgamento está próximo. E aí ele fala, aqui é Deus, o seu Deus falando com você, não tenha dúvida, é o Senhor que está falando. Não encontro falhas nos seus atos de adoração. Isso é bom, né? E em algumas outras versões fala sobre reverência. Era um povo que tinha muita reverência, né? Era um povo que tinha um temor, que seguia a regra do jogo, que seguia a liturgia de um culto, pode-se assim dizer. Então não tem falhas, está tudo perfeito. Vocês começam na hora certa, vocês fazem a adoração quando tem que adorar, pedem perdão quando tem que perdoar. Mas existe uma falha aqui, a gente vai ver que falha é essa. Não encontro falhas nos seus atos de adoração, nas ofertas queimadas que vocês me apresentam. Era uma época de oferecer muitos sacrifícios, né? Eles ofereciam sacrifício ao Senhor. Mas por que eu iria querer seus touros premiados ou mais cabras dos seus rebanhos? Cada criatura da floresta me pertence, também os animais que vivem nas montanhas. Eu conheço cada pássaro dos montes pelo nome, e os animais do campo são os meus amigos. Se eu ficasse com fome, acha que recorreria a você? Toda a criação e sua fartura me pertence. Acha que me alimento de carne de cervo ou bebo goles do sangue de cabras? Prepare para um banquete de louvores. Ofereça ao Deus Altíssimo uma festa de promessas cumpridas. Ou seja, Deus está fazendo aqui uma crítica ao sacrifício que eles ofereciam. Ele está dizendo, eu não preciso de nada disso que vocês estão me oferecendo. Na época eles faziam sacrifício de animais. Então eu já tenho todos os animais. Eu sei até o nome dos pássaros, porque todos eles me pertencem. Você acha que eu preciso mesmo do sangue dessa cabra, do sangue desse animal? E pra gente, como que a gente pode trazer? Porque a gente não faz mais sacrifício de animais, mas existem outros sacrifícios que a gente faz. Existem outras coisas que às vezes a gente acha que realmente são tão importantes, e Deus está dizendo, eu só quero o seu louvor. E é o que ele fala, prepare para mim um banquete de louvores, porque às vezes o nosso sacrifício não está agradando a Deus, e o que ele quer mesmo é um banquete de louvores que agrade o seu coração. E existe, infelizmente, momentos em que a gente vive uma frieza no nosso coração. Então, eu tô indo à igreja. Pode ser como muitos, como um sacrifício, né? Eu tô indo ao culto, não queria ao culto, mas eu estou aqui, Senhor. Aí a pessoa senta, fica lá, não presta atenção em nada, tá com o coração em outro lugar, com o pensamento em outros lugares, e tá achando que fez algo bom pro Senhor. E é como se o Senhor dissesse, eu não preciso que você venha aqui, eu não preciso que você sente no banco, eu não preciso que as pessoas vejam. Bom dia, minha linda, que chegou agora. Deus abençoe a sua vida, seja cheia do Espírito Santo nessa manhã. E Deus está dizendo, eu não preciso que você sente aqui só para fazer número, ou só para mostrar para as pessoas que você veio. O que eu quero de fato é o seu coração. Esse é o sacrifício que eu espero de você. Isso vale para estar ali dentro da igreja, mas vale para outros sacrifícios que a gente pode, porventura, fazer dentro da nossa vida. O que Deus quer que a gente entenda nessa manhã é que Ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. O que Deus quer mostrar é que não agrada ao coração dele a frieza do nosso coração, né? Que o coração, ele precisa estar ardendo. Ele precisa estar ardendo pelo Senhor. Então, às vezes eu estou ali louvando,
mas não estou de fato conectada com aquele louvor, com aquela adoração. O meu coração está em outro lugar, né? A minha mente está em outro lugar. E tem um capítulo, um outro aqui, um versículo que eu quero ler com vocês, Mateus 15, eu vou lá rapidinho, tá? Já tá até marcado aqui. Mateus 15, 7, 8, vai dizer assim, ou seja, no Novo Testamento, tá? A gente tem ali, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então essa é uma outra maneira, né, da gente achar que tá adorando a Deus com os nossos lábios, dizendo, né, dizendo, falando, e é fácil falar, mas ter o nosso coração completamente distante dele. Um coração longe dele. Então o Senhor não quer um sacrifício que mais beneficia a nós. A gente acha que está fazendo alguma coisa. Ele quer o seu louvor e a sua adoração, o seu coração sinceros, o seu coração ardente por ele, de amor por ele. É isso que ele quer de nós. E aí para pensar. O que de fato tem sido um sacrifício que não está agradando ao Senhor? Um sacrifício que nosso Deus não está precisando. Para pensar onde você tem errado, no que você pode melhorar nesse relacionamento, para que você tenha esse coração aquecido para dar para ele. Porque se de fato ele quer alguma coisa de você, é um coração aquecido, é um coração que morre de paixão por ele, que morre de amor por ele, e não um coração frio, completamente alheio, avesso às coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Sabe aquela terra seca que mesmo quando você joga água parece que não absorve a água de tão seca que tá? Às vezes a gente está assim. E o Senhor quer que seu coração seja molhadinho para qualquer sementinha que cair, germina, porque está pronto, está preparado. Então o Senhor nos corrige, Ele corrige aquele que Ele ama. Ele está falando isso com a gente antes do julgamento acontecer, para que a gente se endireite, para que a gente se prepare. E aí continua aqui dizendo assim, depois... Peça socorro quando estiver com problemas. Eu o ajudarei e você me honrará. Em outras versões, tem uma outra forma de dizer. Mas depois dessa sequência de chamar a atenção, ele está querendo dizer sobre a falta de fé. Era um povo que oferecia sacrifício, mas quando ia falar com o Senhor, nem achava que Deus era capaz de fazer as coisas. Então, a nossa falta de fé, ela também desagrada ao Senhor. E aí aqui a gente vai ver uma sequência de coisas que desagradam ao Senhor. E Ele está nos mostrando, Ele é um pai que nos ensina. Que pai, que mãe não vai ensinar para o seu filho? A gente ensina com amor. E é isso que Ele está tentando fazer com a gente. Vai dizer assim, o que vocês estão tramando, citando as minhas leis, conversando como se fôssemos bons amigos? Vocês nunca atenderam a porta quando chamei? Vocês sempre tratam as minhas palavras como lixo. Então aqui ele está falando da gente saber a palavra da ponta da língua. De eu chegar aqui e falar para você, em Salmo 5, versículo 7, vai dizer assim. Em Mateus 3, versículo... A gente pode saber, conhecer a palavra de trás para frente, saber os milagres que aconteceram, saber os momentos em que Jesus sofreu. Eu posso conhecer, mas isso é só uma teoria para mim, né? Isso não virar prática na minha vida, prática na minha rotina. Então eu posso citar as leis, posso conhecer todas as leis, mas se o Senhor não é atendido na porta, quando Ele nos chama, do que faz efeito? Então, o Senhor está dizendo que por muitos momentos Ele bate na nossa porta, mas se a gente nem sequer escuta, ou eu escuto e penso, quem é? Acho que não é para mim, porque eu nem sequer conheço a voz dele. Eu gosto de falar muito sobre intimidade. Quanto mais intimidade eu tiver com alguém, mais eu consigo reconhecer a voz dela. Então, se eu estou num ambiente e o meu pai me grita, Érica, eu sei que é meu pai. Eu passei 35 anos da minha vida. Bom dia, João. Deus abençoe. Escutando a voz dele. Como eu não vou conhecer a voz dele? O problema é que nós, por muitas vezes, não reconhecemos a voz de Deus. A gente não sabe que é Deus que está chamando a gente pelo nome. Por quê? Porque, olha, essa voz, não sei, eu acho que eu nunca escutei. Isso mostra a nossa falta de intimidade. Então eu posso conhecer a Bíblia de trás para frente, mas quando o Senhor me chamar pelo nome, não saber quem é Ele. Ou seja, uma coisa não interfere a outra. Se você lê a Bíblia, isso não é o suficiente. Você precisa mais do que isso. Você precisa de relacionamento, você precisa de intimidade com Ele. E o Senhor te chama para intimidade com Ele. Porque senão, não faz o menor sentido. Eu posso saber de tudo, mas não viver na prática, então não faz sentido para mim.
E aí, continuando, diz assim: se encontra um ladrão, vocês fazem amizade com ele. Ou seja, você conhece a Bíblia de trás para frente, mas você está ali flertando com o mal. Está ali andando com amizades que não vão te levar a lugar nenhum. Os adúlteros são seus companheiros prediletos. Ou seja, se você tem o pecador como seu companheiro predileto, em breve, provavelmente você pode ir para o outro lado. Eu não estou dizendo que você não pode ter amizade com ímpios, com pessoas que não servem a Deus. Mas a Bíblia o tempo todo ressalta dos perigos desse relacionamento, dos perigos de andar com pessoas que não comungam da mesma fé que a gente, né? A gente tem que andar para transformar. Não existe problema em você ter amizade com uma pessoa que não é crente. O problema é você ser conduzido pelos pensamentos dela, ele te influenciar mais que você a ele, né? E se Deus dá esse alerta é porque por muitas vezes isso pode acontecer. Então Deus está aqui ressaltando, né, as coisas que acontecem quando a gente vive a Bíblia só na teoria, quando a gente relativiza por muitas vezes. E aí continuando vai dizer assim: sua boca destila imundície. E mentira é uma forma de arte que vocês levam a sério. Ou seja, está falando do falso testemunho, está falando da maledicência, está falando de você falar mal das pessoas. Cara, quantas coisas a gente pode fazer mesmo conhecendo a Bíblia? Quantos erros a gente pode cometer mesmo conhecendo a Bíblia? E como eu disse no começo, Deus é tão nosso amigo que ele está falando: antes que o julgamento aconteça, eu vou dar um alerta para vocês. Eu estou cantando a pedra para vocês. Olha, vocês fazem isso, vocês andam dessa maneira, vocês vivem dessa maneira. E aí o falso testemunho, a maledicência também é. Por tantas vezes parece que a gente o ser humano tem prazer de falar mal do outro, tem prazer de se reunir para falar mal do outro. E o Senhor está nos chamando a atenção para isso, né? Vocês apunhalam o próprio irmão pelas costas, que é a maledicência. Defraudam sua irmãzinha. Mantive um silêncio paciente enquanto agiam assim. Ou seja, o Senhor estava quieto, esperando a gente mudar por conta própria. E vocês pensaram que eu estava concordando, mas eu não estava concordando. E agora eu estou falando aqui para vocês. E aí eu quero mostrar um outro capítulo, porque isso aqui é um salmo do Antigo Testamento, mas a gente vê que no Novo Testamento, Paulo vai em algum momento na Bíblia falar que ele também passava pela mesma coisa. Existia uma falta de coerência entre os nossos irmãos, entre os cristãos. E aí lá em 1 Timóteo, tá marcado aqui, 1 Timóteo 2:8 vai dizer assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, porém sem ira e nem contenda. A gente tem um hábito, né, de adorar e levantar as mãos. E Paulo está dizendo assim: eu quero, né, um crente que seja coerente. Pessoas que sejam coerentes, né? Vocês podem levantar as mãos, mas que o seu coração não seja um coração cheio de ira. Que o seu coração seja um coração santo. Então, de novo, nós estamos falando coerência no cultuar a Deus. Oferecer a Deus o que de fato Ele quer, né? Então, não adianta nada eu estar ali numa postura de louvor, mas o meu coração tá terrível, né? E isso ele dá essa orientação para os homens. E aí tem uma orientação para as mulheres também. Ai, meu Deus do céu. Vai falar assim: que do mesmo modo as mulheres se ateviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos. E aqui fala muito da nossa vaidade, né? Que mulher que não é vaidosa, né? Pelo amor de Deus, a gente é vaidosa sim. Mas o que ele está dizendo é que eu imagino as mulheres se arrumando e se embelezando, e indo todas belas, bonitas para a igreja. E não tem nada errado disso, mas elas estavam tão preocupadas em embelezar a si mesmo, elas estavam querendo chamar tanta atenção para si mesmo, que a glória, buscando uma glória pessoal, que outras coisas passavam a não ser mais prioridade para elas, né? Então a atenção até que ponto a gente tem que de fato, né, trazer essa glória para nós, né? Mostrar essa beleza, olha como nós somos belas, como nós somos bonitas, mas o quanto de fato isso está presente no meu coração, o quão de fato o seu coração é belo por dentro também. Não tem problema em você ser linda por fora, eu tenho certeza que você é, e se arrumar e se sentir bela por isso, mas a preocupação de Paulo é quando isso se torna tão mais evidente, tão mais importante do que de fato ter um coração bondoso, um coração que honra ao Senhor, né? E Paulo dessa orientação, ou seja, ele está nos chamando para viver uma vida de coerência com Deus, e concorda com o salmista, né, para que a gente tenha uma vida coerente com o Senhor.
E aí a gente está finalizando. Vai falar assim: chega desse comportamento. Chega desse comportamento falso comigo. Eu estou pronto para dar a sentença e saiba que não haverá possibilidade de apelação. E eu entendo não ter possibilidade de apelação, porque ele já está avisando antes. Ele dá um aviso, dá outro, e a palavra inteira, ela é cheia de avisos, ela é cheia de orientações para que a gente abra os olhos, para que a gente tenha as atitudes corretas. E quando chegar no dia do julgamento, a gente não vai poder dizer, mas eu não sabia, Senhor. Principalmente a nós que temos conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade é, né? Porque a gente não pode dizer, eu não sabia. Você sabia sim, eu te falei e você teve muitas oportunidades. Então, muito conhecimento nos traz também muitas responsabilidades. E o Senhor está falando que Ele está pronto para dar a sentença. E aí Ele diz assim: é a vida de louvor que me agrada. Em outras versões vai dizer assim: a gratidão, porém, agrada a Deus. Então, de tudo que eu estou falando aqui, eu quero dar um louvor ao Senhor. Não pense só no sacrifício, porque tudo isso, a gratidão é que agrada ao Senhor. Um coração grato, nossa, isso agrada o coração de Deus. E eu acredito que o inverso desagrada completamente o coração do Senhor. Então, a gente precisa se focar em ter esse coração cheio de gratidão. Gratidão por tudo, gratidão pela cama, gratidão pelo alimento, gratidão pela luz, gratidão pelo meu corpo, por cada partezinha que funciona perfeitamente. Eu tenho que ter um coração grato ao Senhor, porque eu tenho muitos motivos para ser grata ao Senhor. A gratidão atrai o Senhor. Eu uso uma frase na minha vida que é: agradece que cresce. Então, quanto mais a gente agradece ao Senhor, mais cresce as coisas que o Senhor tem para nos dar e para nos oferecer. Então, o Senhor está te chamando a atenção. Olha, você quer me agradar hoje? E eu te desafio, eu tenho um desafio para você. Você quer agradar ao Senhor? Seja grato. E faça isso hoje como um exercício. Durante o seu dia, tenha práticas de gratidão. Agradeça ao Senhor, ande agradecendo, viva agradecendo. Faça isso até que se torne um hábito diário na sua vida. Mas que hoje seja especial, que hoje seja específico, que você ande em atitudes de gratidão o tempo todo, por onde você estiver. E aí, continuando, já estou no último versículo, paciência aí comigo, vai falar assim: então, logo ponha os pés no caminho, né? Então, em outras versões vai dizer: se permanecerem. Tia Kátia, linda, bom dia! Deus abençoe a sua vida. Tô falando aqui com as meninas, que eu acho que só tem menina aqui agora. O quanto ser grato, né, agrada ao Senhor, a gratidão agrada ao Senhor. E aí ele vai falar no versículo seguinte: se permanecerem nos meus caminhos, eu revelarei a minha salvação. Então, Deus está mostrando pra gente aqui a chave. Às vezes a chave não é aquilo que a gente quer. Mas eu quero um emprego, eu quero o carro, eu quero aquilo. Não, a chave é a salvação. Ele vai se revelar a nós e se apresentar como nosso Salvador, se nós permanecermos no caminho dele. Então é condicional. Nós precisamos permanecer no caminho dele para que nós tenhamos a salvação. Ou seja, falamos sobre muita coisa, mas eu quero que vocês tenham em mente alguns princípios. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele cumpre as alianças que ele promete. Ele não é tão fugaz como um homem que foge um casamento ou termina quando as coisas não vão bem. Ele fica mesmo quando tudo vai mal. E ele chama esses filhos que fizeram uma aliança com ele, que somos nós, para que, uma vez com essa aliança firmada, eu possa falar para vocês o que eu espero de vocês. E aí ele fala para nós o que ele espera de nós. Um coração contrito, um coração que queima de amor por ele, um coração que seja completamente voltado a ele. E aí ele dá algumas dicas para que a gente não viva só a palavra na teoria, mas que a gente veja a palavra saltando do livro e se tornando real para nós. E ele também nos dá uma chave, que é a gratidão. Se vocês querem me agradar, tenham um coração grato em todo o tempo. Em todo o tempo. E esse é o nosso desafio, que no dia de hoje, você, em tudo que você fizer, tenha esse coração cheio de gratidão ao Senhor, porque isso agrada e atrai a presença do Senhor para mais perto de você. Agradece que cresce. Coloca isso num post-it, em algum lugar, às vezes, só lê lá, onde você acordar. Agradece que cresce, porque à medida que nós temos o coração cheio... Gente, Jesus, quando ele ia partir o pão,
antes da multiplicação acontecer, ele partiu o pão e agradeceu. E ele fazia isso em tudo que, pode perceber, em várias passagens da Bíblia, ele agradecia o milagre antes do milagre acontecer, porque a convicção que ele tinha que iria acontecer era tão grande que ele já era capaz de agradecer. Isso é uma postura de fé que o Senhor quer nos levar. O Senhor quer nos levar para esse lugar, tia Kátia, de agradecer antes de acontecer, porque eu creio, eu sei que ele faz, eu sei que ele pode, eu sei que ele é poderoso, então eu agradeço. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo meu milagre. Obrigada, Senhor. Obrigada porque já foi feito na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor. Os nossos olhos, eles não são capazes de enxergar, mas a Bíblia fala que já está tudo no céu. Aquilo que você busca, aquilo que você pede ao Senhor, já foi determinado no céu, já está feito. Só que nós não conseguimos ver. E o nosso Deus, que é tão poderoso, e já vê o milagre, vê a gente chorando, vê a gente preocupado e fala: minha filha, olha para o céu, já está feito, o seu milagre está lá, agradeça. Então eu fico vendo Deus olhando para a gente e penso como que deve ficar, porque ele sabe que a gente é tão limitado, que a gente é tão pequeno e que a gente não consegue viver por fé o tempo todo. Mas no nome de Jesus, eu te encorajo nessa manhã a ter um coração grato pelos milagres que ainda não chegaram, porque esse é o nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pedindo para que o Senhor nos leve para esse lugar de tamanha fé, de tamanha convicção, né? De que nós já sejamos capazes de agradecer. E não só isso, que o Senhor nos leve para esse lugar onde Ele encontre um coração queimando, um coração que seja coerente, que não só conheça a palavra, decore os versículos, mas que viva a palavra. Nós somos a palavra viva e nós temos a capacidade, como um livro que está sendo lido pelas pessoas ao nosso redor, as pessoas podem escolher ler e falar: nossa, ela fala isso, mas ela não faz isso. Então, por muitos momentos, bom dia, minhas lindas que entraram agora. Por muitos momentos, nós somos como um livro que não é legal de se ler. Nós somos um livro cheio de incoerência. As pessoas olham e falam: oh, ela fala que faz isso, mas eu sei que ela não faz isso, né? E como tem sido o seu livro? O quão coerente você tem sido com a sua fé, com as coisas que você acredita? Foi sobre isso que nós falamos hoje. E se você perdeu o começo, depois vai lá no IGTV, que eu coloco tudo lá, e aí vai ter toda a explicação dos versículos seguintes. Nós lemos o capítulo 50 de Salmo. Mas vamos orar agora, né? Pedindo para que o Senhor nos aproprie dessa palavra. Pai, obrigada por compartilhar conosco um pedaço do seu coração. Obrigada por compartilhar conosco os teus ensinamentos que são tão reveladores e tão importantes para nós. Nós te agradecemos. Agradecemos pela correção, Pai. Nós sabemos que é muito mais gostoso ouvir as tuas promessas para nós. E talvez não seja tão confortável escutar a tua correção. Mas a gente sabe que é importante, porque nós somos falhos e nós sabemos disso. E é por isso que nós somos gratos ao Senhor, por sermos corrigidos em amor. Obrigada pelo teu amor, Pai. Nós não queremos ser como essa igreja, cheia de incoerências. Nós queremos ter o coração que queima de amor pelo Senhor. Nós não queremos apenas levantar as nossas mãos e isso não dizer nada para nós. Nós queremos levantar as mãos e ter o coração queimando pelo Senhor. Queremos que as nossas práticas de vida sejam condizentes com aquilo que o Senhor merece receber. E o Senhor merece receber toda a honra, toda a glória, porque o teu nome é exaltado e vai ser exaltado em todo o tempo. Toma o nosso coração em tuas mãos, papai. Molda o nosso coração. Tira de nós aquilo que não te agrada. Tira de nós aquilo que te entristece, Pai. E nos ensine, Senhor, a ter o coração mais parecido com o seu. Nós queremos ser fiéis à aliança que nós firmamos um dia contigo. Por isso, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, conserta o nosso coração, como um vaso nas mãos do oleiro, papai, conserta as nossas vidas nessa manhã. Nos ensine a andar nesse lugar de gratidão, papai. Nos ensine a sermos gratos em toda e qualquer circunstância. Não importe a circunstância, não importe a dor, nos ensine a sermos gratos, papai, também na dor. Deus, eu te agradeço pelos milagres que nós ainda não vimos. Eu te agradeço, Senhor,
por aquilo que ainda não chegou. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz, em todo o tempo o Senhor faz. Eu te agradeço pela tua fidelidade, obrigada pela tua fidelidade, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo despertar de hoje, obrigada, Senhor, e nos perdoe quando os nossos olhos só estão fixos naquilo que o Senhor ainda não fez. Deus, eu declaro no nome de Jesus, olhos espirituais abertos para enxergar aquilo que já foi feito. Deus, eu repreendo essa erva daninha que só olha para o que precisa ser feito, que não tem um coração agradecido pelo que já foi feito. Nós repreendemos agora essa erva daninha dentro do nosso coração. Papai, no nome de Jesus, que no nosso coração exista espaço apenas para sementes boas germinarem dentro de nós. Papai, no nome de Jesus, toma o nosso coração em tuas mãos. Eu quero orar especificamente agora pela vida da tia Kátia, pela vida da sua família. Papai, nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que opera milagres, e nós te agradecemos pelo milagre que o Senhor operou na vida dessa família. Nós te agradecemos pela saúde da tia Kátia restaurada. Nós te agradecemos, papai, pelos pulmões dela funcionando a pleno vapor. Nós te agradecemos pelo oxigênio, Senhor, passando sobre os pulmões, Senhor, da tua filha, papai, sem obstrução. Nós te agradecemos, papai, pela restauração do tio Paulinho, pela restauração de toda a sua família. Nós te agradecemos, papai, porque o Senhor é um Deus de milagres. Muito obrigada, porque já foi feito no céu e nós nos apropriamos aqui na terra. Muito obrigada, papai. Nós te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês. E uma coisa que eu senti de falar com vocês é que quando a gente passa por um momento muito difícil na nossa vida e a gente se comporta mal, né? Ou a gente tem a chance, quando a gente passa por uma dificuldade, de oferecer ao Senhor um louvor num momento muito difícil para nós, né? E isso não é fácil, mas é uma oportunidade única que nós temos de oferecer ao Senhor um louvor e uma gratidão no momento em que o meu coração tá difícil fazer isso, mas eu vou tentar. E nesse momento eu ofereço ao Senhor um aroma suave, diferente, uma adoração com aroma diferente, porque é uma adoração em meio à dor, é uma adoração em meio à tristeza, é uma adoração no momento em que eu não teria motivos para fazer isso. E isso tem um poder diferente, alcança o coração do Senhor de uma maneira diferente. Então seja desafiado nessa manhã a adorar e a engrandecer e a louvar ao Senhor mesmo em meio à dor. Isso vai ter uma capacidade diferente de alcançar o coração do Senhor, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês nessa terça-feira. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Espírito Santo, cheia da presença do Senhor, no nome de Jesus. Beijos!